Pai, muito obrigado por que podemos cantar esses cânticos aqui, porque podemos ser consolados, exortados por eles e aprendemos também da Tua Palavra através dele. Muito obrigado porque agora também podemos estudar a Tua Palavra, podemos Te conhecer mais um pouquinho da Tua revelação, Senhor. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento e que sejamos transformados pela Tua Palavra que é viva e eficaz. No nome de Jesus. Amém. Josué 9 diz assim, eu vou ler direto, tá? Que é um capítulo, ele vai sem parar a narrativa até o final. Então eu vou ler de uma vez. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se juntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram-se e fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os dois reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estavam quentes, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partiram os filhos de Israel e chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos, vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram, deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse, por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moravam aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué, é que foi anunciado a estes seus servos como certo, que o Senhor seu Deus havia ordenado aos seus servos Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhes parecer bem, bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolheu. Ok? Essa história é bem conhecida, né?
do engano dos gibeonitas. Aí a gente viu aqui no texto que os gibeonitas, junto com mais 3 cidades, saíram da sua terra, que ficava muito longe ou muito perto? Muito perto de onde eles estavam. Eram vizinhos. Né? Ficavam alguns quilômetros de Gilgal. Né? Eles estavam acampados em Gilgal, eles atacaram Jericó, atacaram Ai, né? E Ai era pertinho de Gibeão. Né? Ficava um pouquinho mais ali para nordeste de Gibeão, dessas cidades aqui. Né? Mas eles ainda não tinham ido até lá. Depois que eles destruíram Ai, eles voltaram para Gilgal. Por isso foi que os gibeonitas conseguiram enganá-los. Se fantasiaram, né, com roupas de viagem gastas, sapato gasta, roupa gasta, comida gasta, os odres de vinho, de água, tudo velho já. Falaram, a gente veio bem longe. Vocês não devem nem conhecer de onde que a gente veio. Tipo isso, né? Lá onde Judas perdeu a frieira nos dedos, né? Lá longe. E aí, eles vão fazer aliança. E algumas passagens-chave aqui nesse capítulo nos mostram detalhes do que estava acontecendo na região e por que os gibeonitas queriam fazer isso. O primeiro texto é o versículo 9. Olha lá. Esses seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. A fala deles a gente ouviu lá da nossa terra que o Senhor tirou vocês do Egito, né? A forma como eles tirou vocês do Egito, a forma como vocês derrotaram os 2 reis, né? De Bazã e de Astarote, Og e Seom, né? A gente ficou sabendo disso tudo. E a gente quer fazer uma aliança com vocês porque vocês são poderosos. E principalmente por causa do nome do Senhor. Como que faz para você ganhar a simpatia de uma pessoa antigamente? Elogiando. Até hoje é assim, né? Elogia o que é mais... o que essa pessoa mais ama. Se você falar bem do filho para uma mãe, o que ela vai achar de você? Vai adorar. Essa mulher, essa pessoa é tão inteligente quanto eu, porque meu filho é maravilhoso. Né? Fala bem do time da pessoa, começa a elogiar, fala bem daquilo que a pessoa gosta. Para o povo de Israel, o bem mais precioso para eles é o Senhor. Então eles começam a falar do nome do Senhor, que é famoso, dos grandes feitos do Senhor, e assim por diante. E aí eles já ganharam a simpatia do povo ali. E aí, mas será que vocês não estão enganando a gente? Vocês moram aqui perto e aí eles falam, não, olha essa roupa. Tá tudo gasto. Quando a gente saiu era tudo novinho, a gente saiu da loja com a roupa, né? O chinelo, a sandália estava novinha, da Nike aqui ainda, né? Já está todo arrebentado. O pão estava quentinho, né? O pão estava quentinho, né? Direto da padaria. Esse aqui tá mofado já o pão. Acho que eles eram bem espertos, né? Bem espertos. Né? E a gente só veio aqui para fazer aliança com vocês. Os nossos chefes ficaram sabendo disso tudo, os nossos líderes falam, vai lá fazer aliança com eles, porque a gente não pode ficar sem a aliança deles. E
Esse negócio de fazer aliança é uma aliança de mútua ajuda. Eu não ataco você, você não me ataca, e ao mesmo tempo, se alguém te atacar, eu vou ajudar, e se alguém atacar a gente, vocês vão ajudar. Eu acredito tentando fazer aliança com a ONU lá, A Ucrânia, né? para não ser mais atacado pela Rússia, né? Sim, Se fazer aliança, a Rússia não pode atacar, né? sim, porque aí a ONU ataca, né? Se atacar um membro da ONU, a ONU ataca. É o mesmo caso aqui, vou fazer aliança com quem? Vou fazer aliança com a maior nação que já está entrando, está invadindo todo mundo, então vamos fazer aliança com eles. São os vitoriosos. Né? Então, eu não vou fazer aliança com um país pequenininho que não vai me ajudar em nada. Né? Essas alianças também envolviam comércio. Né? Israel até agora não tinha nada para comercializar, porque, né, como a gente estava até falando lá em Números, eles não tinham plantado nada ainda. Eles só estão guerreando, entrando aqui, eles só vão plantar daqui quase 10 anos. Porque demoram 7 anos a invasão, e eles só vão plantar depois que eles se estabelecem na terra. Né? Embora eles já estivessem comendo do fruto da terra. Eles entravam nas plantações, comiam do que tinha, das árvores frutíferas, tá? Mas eles não estavam plantando ainda. E aí então os israelitas decidem fazer aliança com eles. 3 dias depois, eles descobrem que eles moram ali do lado. Alguns quilômetros ali para cima. Dá para ir em pé. Hã? Dá para ir em pé. Dá para ir a pé. Né? E aí toda a congregação de Israel se levanta e vai até as cidades ali dos gibeonitas e fala: vocês enganaram a gente. E parece que é uma pergunta muito, uma afirmação meio estúpida, né? É lógico que a gente enganou vocês vão matar a gente? É lógico que a gente tem que dar alguma coisa. É a desculpa que eles dão para os israelitas. Né? A gente ficou sabendo, que é o versículo 24, é que foi anunciado a esses seus servos como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado a seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos isso. A gente não quer morrer. A gente não quer ser destruído por vocês. A gente vai fazer o que for necessário para a gente não ser morto, inclusive enganar vocês. Mas a gente está aqui. Se vocês quiserem matar a gente agora, vocês matam. Só que o que Josué diz e que os chefes do povo de Israel diz é muito importante. Eles falam: a gente fez um juramento. E se a gente quebrar esse juramento, a gente incorre em trazer maldição sobre nós. Porque o juramento que eles fazem não é do juramento de dedinho, né? Ou de cuspir na mão, que nem a molecada faz. Não, é o juramento pelo nome do Senhor. E o que Deus fala sobre juramentos na lei? Para ser cumprido. Se você jurou, então cumpra. É melhor não jurar do que jurar e não cumprir. Então, os chefes, que foram aqueles que juraram em nome do Senhor, falaram: a gente não vai quebrar nossa palavra. A gente já deu a palavra. Embora tivesse uma ordem do Senhor para matar aquele povo, eles falaram: a gente já deu a palavra em nome do Senhor, então a gente não vai quebrar essa palavra. Todo o povo, toda a congregação ficou bravo com os chefes por causa disso. Né? Já teve um problema lá com Acã, né? Que não foram derrotados em Ai, aí resolveram a situação, aí conseguiram conquistar.
Na sequência, os gibeonitas enganam eles de novo, acontece outro problema que pode causar um problema de relacionamento com Deus. Porque ele deu uma ordem de destruir. Mas ao mesmo tempo agora eles fizeram uma promessa no nome do Senhor, um juramento. Como é que fica esse negócio? Então, eles se veem numa encruzilhada aqui causada pela própria falta de noção deles. O que eles tinham que ter feito? Consultado ao Senhor. Consultado ao Senhor. Senhor, devemos fazer aliança com esse povo? E o Senhor ia responder: não, mata todo mundo. Não sei se foi o ímpeto, né, ou se foi eles acreditam. Foi mais o engodo foi bem feito, né? Esse engano que eles fizeram foi bem feito. Então, isso eu posso julgar sozinho. É que o senhor falou, eles já vieram falando do Senhor, né? Sim. Então, E muitas vezes quando o nosso ego é exaltado, o que acontece? Fica muito fragilizado também, né? Aceita. A gente fica cego para as coisas. As pessoas começam a elogiar, começam a falar bem, e a gente começa a deixar o temor do Senhor, ou a sabedoria de lado. E a gente começa a confiar demais, Discernimento, né? ao invés de agir com sabedoria. Lembra o que Jesus fala para a igreja? Para a gente ser prudente, simples como uma pomba. A serpente, ela não dá confiança para qualquer um. Pelo contrário, né? A serpente chega alguma coisa, alguém perto, algum animal perto, ela já se arma e fica pronto para o bote, até que tudo seja bem. E serpente, até como animal de estimação, não é confiável. Né? Cobra venenosa. Tem pessoal que tem cobra de estimação, mas não é venenosa. Não tem nem dente direito que você tem, mas as venenosas. Devemos ser simples como a pomba, em que sentido? Tranquilo. Você se sente ameaçado por uma pomba? Você vê a pomba na rua, sai correndo, pomba! só dentro das fezes dela. Que dá doença. A gente deve ser simples como a pomba nesse sentido também. Quando as pessoas olharem para nós, não tem que ter medo da gente, mas a gente tem que passar confiança, tem que passar tranquilidade, paz, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que saber que a gente não é bobo, como a serpente, que não vai ser pega de surpresa. O povo de Israel aqui foi pego de surpresa, foi pego desprevenido. Uma coisa que acontece muito com a gente é que a gente acha que pode tomar conta do nosso próprio nariz, sem orientação de Deus. Não, é isso aqui, Deus, fica tranquilo, isso aqui eu manjo. Isso aqui eu consigo tomar a decisão sozinho. E aí a gente vai, o que acontece? Dá tudo errado. O povo de Israel, os líderes de Israel que acharam que eles poderiam tomar essa decisão sem consultar Deus. E acabaram trazendo problema. Não podiam quebrar o juramento. Quando eles menos esperavam, o cavalo de Troia já estava lá dentro. Eu estava tentando lembrar desse exemplo. Agora,
eles não vão matar os gibeonitas, mas eles meio que escravizaram os gibeonitas. Tá? Eles iam ter que fornecer coletores de lenha, de água, pessoa que faz trabalho forçado para o tabernáculo. E durante muito tempo os gibeonitas trabalharam com isso para o povo de Israel. Mais para frente, não. Mas durante bastante tempo eles ficaram nisso aqui. Depois eles até acabaram se misturando com o povo, trazendo outros problemas ainda para o povo de Israel. Quando... Oi? Achei que eu não tinha falado. Quando a gente olha para essa história aqui, o que chama a atenção é exatamente essa questão de dar a palavra. Que mais para frente, na história de Israel, isso aqui não vai acontecer. Para não fazer algo pior, que eles já tinham feito algo muito ruim, eles têm que manter a palavra. Poderiam ter resolvido só consultando o Senhor, mas não fizeram. Mais para frente, ao longo da história de Israel, o povo de Israel vai ser conhecido como um povo que sem palavra. Um povo que diz uma coisa no momento e depois faz outra. O próprio Senhor vai acusá-los disso. E como é que a gente passa de um para o outro? No momento, não, a minha palavra eu vou manter a minha palavra até o final. E no outro, pode falar à vontade que não vai fazer diferença. O meu sogro estava dando exemplo outro dia do carro que ele vendeu. Nem lembro que carro que era agora, faz um tempão já. O cara foi ver lá na casa dele o carro, né? Fala quanto que é o carro, fala tanto. E aí ele falou, então amanhã eu venho trazer o dinheiro para comprar. Aí o senhor falou, tá bom. No mesmo dia veio uma outra pessoa oferecendo bem mais do que outro cara. Aí o meu sogro falou para a pessoa, não, já vendi. Eu falo, mas o cara já pagou? Já assinou? Sei lá? Eu falo, não. Mas eu dei minha palavra. Ele falou que vem aqui amanhã, eu vou esperar ele vir. Se você quiser esperar, se ele não vier ou não, aí você espera. Mas eu dei minha palavra e eu vou cumprir minha palavra. E o cara chamando ele de burro, né? Por não aceitar o dinheiro maior e tal. E aí no dia seguinte o cara foi buscar o carro. Mas nesse meio tempo o meu sogro falou assim pro outro cara, né, que queria pagar mais. Falou, se você quiser ligar pro outro cara, você liga e compra dele. E ligou mesmo. Né? Não, eu tô aqui, vi o carro que você quer comprar, mas o cara não quer vender para mim, ele falou para ver contigo, que você vai comprar amanhã para ele. Aí o cara não quis vender para ele, mas no dia seguinte o cara foi lá comprar o carro com o meu sogro e falou, eu vim só para desencargo de consciência. Porque se fosse eu já tinha vendido o carro para o outro, que ia pagar bem mais. E aí meu sogro falou, não, eu dei minha palavra, então eu vou cumprir minha palavra. Mas o que acontece hoje mesmo? A pessoa dá a palavra, no dia seguinte o que ela faz? Volta atrás. Volta atrás. Se a circunstância é melhor, favorável. Sim. Muito fácil voltar atrás da palavra. Antigamente tinha o pelo do bigode, né? Comprar com o pelo do bigode e tal. Não, eu dei meu pelo do bigode, eu vou cumprir até o fim. Eu também, pastor, no meu tempo de criança, de jovem, né? Eu escutava muito dizer assim, a palavra de crente.
Aham. Porque quando falava a palavra de crente, eu era verdadeiro. Hoje a gente Hoje não vale mais não nada. tem mais. Né? E é muito triste hoje, porque quando você fala a palavra de crente, e até que é pastor, É que piora. se eu for no banco e falar que eu sou pastor, eu não tenho crédito. É verdade. Né? Se eu vou fazer financiamento do carro, por exemplo, eu não vou dar nada de financiamento para mim. Né? O tanto de pastor caloteiro que tem por aí. E faz tempo isso, porque eu tenho um sobrinho do meu marido, que ele trabalhava muitos anos, desde garoto, na Pernambucana, sabe? Aí até se aposentou por lá. E já por último, quando as pessoas iam fazer a ficha de pastor, de crente, né, tudinho assim, aí eles perguntavam logo, qual a tua religião, né? Aí se dissesse que era evangélico, e principalmente pastor, cortava o crédito, não tinha. Tinha que ser só à vista ou comprar em outra loja, na Pernambucana não. Sim. É muito feio. É. E um mau testemunho, né, o nome de Deus sendo jogado no chão, porque as pessoas não têm palavra. E a pessoa que pega alguma coisa que ela ofereceu e não levou, e não deu, essa pessoa, a pessoa não esquece. Fala assim, né? Não converteu outra coisa, né? Nem trouxe, né? E aí eu fico só pensando, né? Por que ele não trouxe, né? Por que ele não deu, né? Pois é, né? Sim. E aí o nome de Deus vai sendo sujo. E as pessoas falam que eu vou ser crente para ser igual fulano ali, que não tem palavra, que não tem honra. É por causa que alguns, a classe inteira ficou desclassificada. Sim. A gente viu isso durante as eleições agora, né? Dos dois lados. Coisa absurda sendo faladas e sendo feitas em nome do Senhor, que não tinha nada a ver com a história. Fala, irmã. Então, eu faço compra no supermercado, né? Sempre faço compra. E às vezes eu compro as coisas que o dinheiro não dá para me pagar na hora, né? Aí eu falo assim, você deixou ele, eu vou buscar em casa. Ele fala, tudo bem, tudo bem. Aí esse dia eu estava devendo 50 centavos. Aí eu vim em casa, busquei os 50 centavos, levei. Aí tinha uma moça assim, uma senhora assim também na caixa, né? Aí o papai falou assim, isso é que é honestidade. A dona Maria é muito honesta, porque traz 50 centavos. Né? Falando para a outra, né? Aí ela falou assim, eu também faço assim. Eu também faço assim. Né? Porque é 50 centavos, a gente também tem, né? E se você ficar no não compra nem uma bala direito. Não compra nem uma bala, mas ele vai ter que pôr no caixa que é 50 centavos. E vai sair da onde? O bolso dele. Sim. Eu falei, não, pode tirar. Aí quando foi agora, no colgado do Galvão, né? Churrasco. Aí eu fui pro Galvão, tudo, né? Aí eu peguei o saco e levei na casa dela, era pesado. Eu podia levar tudo. Falei, vou levar o que está na frente, lá pra casa da Diana. Aí eu levei um e depois eu vim buscar o outro. Eu vim buscar o outro, aí eu conversei com o gerente, né? Aí ele dava assim, né? Aí também faltava, não estava perto de dinheiro, né? Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, você é o gerente? Eu falei assim, eu sou o gerente, né? É porque eu falei, eu queria comprar o banquinho, mas eu tenho que buscar bem caro para mineral, tem que colocar, né? Aí ele falou, não,
E aí a gente vê o resultado, né, da honestidade, de manter a palavra, de manter, de ser fiel àquilo que a gente diz ser. Eu sou assim, se eu prometer, pastor, eu tenho que dar. Eu fico assim na cabeça, tenho que lá, tenho que dar, porque eu tenho que dar. Uhum. Eu não posso prometer e fingir que esqueci. Sim. É igual Deus fala, né? Se é para fazer coisa com vontade, tem que pagar e vai me dar. Aí eu faço assim. Exatamente. A Bíblia fala que mais vale o bom nome do que as mais preciosas riquezas, né? Do que todas as riquezas. Eu não gosto de me gabar não, mas aqui quando a gente faz compras no Arcanjo, e eu posso dizer pela igreja também, não só da minha parte como pessoa, mas da igreja também, tanto no Arcanjo como no Alemão, independente da quantidade que for a compra, a igreja aqui vai ter um bom nome de pagador, entendeu? Eu também, minhas coisas particulares, eu posso pedir seja quanto for. Aquela casa minha lá, quando eu comecei a construir ela, era coisa de 2.000 e poucos reais, 3.000, 4.000. Pode mandar, alemão, manda para mim. No outro dia estava lá. Chegava o fim de semana, ele nem esperava, né? Tome. É igual aqui a igreja. A igreja também ela tem um bom nome, graças a Deus. Chega lá, a gente só anota, né, Francisco? Anota e a igreja paga certinho, né? É saudada, arriscada, né? Então a gente também tem esse compromisso também de manter o bom nome da igreja, né? E também o nosso particular também. Porque mais vale um bom nome do que as maiores riquezas. Nossa igreja é simples, mas a gente tem liberdade e crédito de comprar, assim, nos lugares que a gente tem necessidade, não precisa, né? Eu acho isso. E ele já falou que isso, ele já comentou, porque um dos dois lá, o Fábio, né? O Fábio, e ele falou que eles não dão essa liberdade para outros, e ele já me mostrou o caderno lá. Eles têm muito calote. Das igrejas. Hã? Das igrejas. Ele não falou de igreja, ele falou lá, olha aqui, tudo isso aqui, ó. Se eu for receber tudo isso aqui, ó, o meu orçamento aqui dá uma boa melhorada. E isso a gente tira também essa de manter a palavra, de manter o juramento, a gente tira do próprio Deus. Porque o que a gente vê na Bíblia é se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Ele não falha com a sua palavra. No próprio texto de Números que a gente já passou, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, se Ele falou que vai fazer, então Ele faz. E Ele não vai voltar atrás, né, naquilo que Ele prometeu. Por isso a gente tem certeza da nossa salvação, certeza do céu, certeza do reino eterno. Por causa da promessa. Por causa da promessa. A gente não viu as coisas se cumprirem ainda. A gente crê porque a palavra dele não muda. Amém?